Simbora para a nossa última parte da aula, tá? Falando sobre técnicas de aumentar para aumentar a flexibilidade articular, tá? Então, já que a gente já falou o que é ser estável, a gente já falou que existem particularidades anatômicas em cada tipo de articulação e que existe um fator, existe uma propriedade da articulação que é ser ou não ser flexível. Agora, como é que eu faço para aumentar essa flexibilidade? Lembra que a gente falou que músculos que têm a péssima capacidade de extensibilidade diminui bastante a flexibilidade da articulação. Então, basicamente, para eu poder ganhar essa flexibilidade, que é uma propriedade da articulação, tá, minha gente? Flexibilidade é articular, alongamento é do músculo. Então, agem sobre estruturas diferentes. Para eu poder ter uma boa flexibilidade, é necessário que eu tenha bom alongamento. Então, as técnicas vão agir basicamente em cima de alongamentos. Só que esses alongamentos eles têm características diferentes, têm propriedades diferentes. E para poder a gente entender essas propriedades, eu preciso entender essa resposta neuromuscular ao alongamento. Tá? Fisiologicamente, o que é que acontece no nosso corpo quando a gente está alongando? A gente precisa recapitular duas estruturas, dois receptores sensoriais que estão ali envolvidos entre os músculos, né, entre as estruturas musculares, que são o órgão tendinoso de Golgi e o fuso neuromuscular. Precisamos revisar um pouquinho sobre isso para poder entender. Quais são essas duas estruturas? Como o próprio nome diz, o órgão tendinoso de Golgi está dentro dos tendões, né, dos músculos. Já o fuso neuromuscular, ele está dentro do próprio músculo. Os dois têm funções e ações diferentes. Tá? O órgão tendinoso de Golgi, eles são receptores sensoriais que inibem o desenvolvimento da tensão de um músculo. Ou seja, quando eu estou contraindo o músculo, o bíceps, o órgão tendinoso de Golgi, que está ali dentro do tendão do meu bíceps, ele começa a ser ativado. E se essa contração muscular ela for muito forte, ou tiver passando um pouco dos limites, ou você simplesmente gerar uma certa contração, ele provoca proporcionalmente uma inibição das minhas fibras musculares para que eu evite o desenvolvimento de uma tensão exagerada. E aí, evitar, obviamente, uma tensão exagerada, isso quer dizer que ele está evitando uma ruptura dessas fibras musculares. Então, vê lá, se eu ativo o OTG, eu inibo as fibras musculares, provocando um relaxamento desse músculo e, consequentemente, inicia aí um desenvolvimento de tensão do músculo antagonista. Ou seja, se eu contraio o meu bíceps, o OTG do meu bíceps desativa as fibras do bíceps e provoca uma ativação do tríceps braquial, tá? Porque ele é o antagonista. E os fusos? O fuso neuromuscular ele tem uma resposta contrária a isso. Ele está dentro da fibra muscular. E são receptores que provocam agora a contração do músculo reflexamente ao alongamento. Ou seja, na hora que eu agora não estou mais contraindo o meu bíceps, eu agora estou alongando o meu bíceps, eu estou provocando uma tensão longitudinal sobre o fuso neuromuscular que vai provocar ali uma contração do meu bíceps de forma reflexa. Claro, minha gente, não é assim, eu estico e o braço contrai de volta. Não, ele gera pequenas contrações proporcionalmente ao alongamento que você está fazendo, mantendo ali o tônus muscular e, consequentemente, mantendo a fibra sempre protegida para que durante o alongamento ele não se rasgue, tá? É como se na hora que está esticando, ele faz, epa, peraí, aí começa a puxar de volta para que ela não se rasgue, tá? Então vamos lá. O OTG, ele tem reflexo de inibição durante a contração. O fuso neuromuscular tem um reflexo de contração durante o alongamento. E esse fuso neuromuscular inibe o desenvolvimento de tensão do músculo antagonista, tá bom? Tá aqui a representação esquemática de todos eles. A gente está vendo aqui o músculo, o tendão muscular e dentro desse tendão o órgão tendinoso de Golgi. Já
Aqui embaixo a gente está vendo a foto, a imagem, na verdade, não é foto, o desenho esquemático do fuso neuromuscular, que a gente está vendo o ventre do músculo, e dentro do ventre do músculo a gente tem uma fibra nervosa sensitiva, que é ali o fuso neuromuscular, tá? Tudo isso aqui é o fuso neuromuscular. Beleza, entendido então as ações reflexas, o reflexo de estiramento e a inibição recíproca, a gente vai ter como agir fisiologicamente para ganhar extensibilidade desse músculo. No reflexo de estiramento, o reflexo monossimpático iniciado pelo estiramento do fuso neuromuscular e que resulta na produção imediata da contração muscular. Quem faz isso é o fuso neuromuscular, tá? O fuso é estirado, consequentemente, resulta na produção imediata de uma contração muscular do próprio músculo. E a inibição? Inibição da produção de tensão do músculo antagonista, resultando da ativação do fuso neuromuscular. Ou seja, na hora que eu alongo, ele provoca uma ativação do antagonista, né? Inicia a produção do músculo antagonista, provocando ali uma proteção, de novo, do fuso neuromuscular. Então, se eu contraio o agonista, eu inibo o antagonista. Percebe? Beleza? Se eu inibo o agonista, eu contraio o antagonista. Beleza. Então, entendido isso, o que a gente vai perceber é que, eu queria que vocês dessem uma olhada depois com mais detalhes sobre essa tabela, tá? As características, localização, estímulo, resposta e efeito entre o OTG e o fuso neuromuscular. Tudo isso que eu falei agora há pouco, nesses últimos quase 7 minutos, estão resumidos aqui. Então, como é que a gente pode agir? A gente pode agir com alongamentos, e tem dois tipos de alongamento, o alongamento ativo e o alongamento passivo, que não tem nada de mais muito complexo para entender isso. O alongamento ativo é aquele que utiliza de força interna, intrínseca, ou seja, eu utilizo de contrações musculares dos meus próprios músculos para poder alongar o antagonista. Então, na hora que eu faço, por exemplo, uma extensão de punho, eu estou ativando os músculos extensores do meu punho e provocando o alongamento dos flexores. Tá? Então, nada mais que isso. Então, se eu jogo meu braço por cima, eu estou contraindo o deltoide para poder alongar o grande dorsal. E o alongamento passivo é quando você usa uma força externa ao seu corpo. Então, quando eu estou com minha mão aqui, ao invés de fazer a extensão ativa, eu relaxo meu punho e com a outra mão eu puxo meu punho para trás, eu estou fazendo isso um alongamento passivo. O alongamento passivo não há atividade nem de agonista nem antagonista. É uma força externa que provoca essa ação, uma ação de extensibilidade da fibra muscular. Existem vantagens nisso aqui? Existe vantagem porque você ganha uma amplitude de movimento maior, obviamente, de forma passiva, mas existe também desvantagens. Na hora que você sabe que tem capilares dentro dos músculos que estão trazendo sangue, oxigenando, trazendo nutrientes para aquelas fibras musculares. E na hora que você tem uma fibra muscular que está assim, estica ela e ela é estreita para poder alongar, ela também vai comprimir os vasos e os capilares. E se você mantém aquele alongamento por muito tempo, obviamente que você vai diminuir o aporte sanguíneo naquele músculo, fazendo com que diminua a capacidade de nutrição dele. Então você vai deixar o músculo relativamente mais vulnerável a sofrer lesões. Da mesma forma, os catabólitos que são produzidos a partir do metabolismo muscular, eles ficam conservados dentro das fibras musculares porque não tem fluxo sanguíneo que tire ele dali. Então, o acúmulo de lactato, por exemplo, vai aumentar naquelas estruturas. Tá? Então, existem suas vantagens porque você ganha amplitude de forma passiva, estendendo o músculo, talvez até de forma mais intensa, mas em compensação você diminui o aporte sanguíneo nutricional daquela fibra muscular. Vamos para outro. Alongamento balístico, né? Ou a diferença entre o alongamento balístico e estático e dinâmico. Né? O alongamento balístico é um alongamento que você vê normalmente em jogador de futebol na beira do campo. Eu acredito que tem uma imagem por aqui, mas daqui a pouco eu mostro para vocês. O alongamento balístico é aquele que você vê o jogador na beira do campo, arremessando a perna para cima, chutando o ar, chutando o vento e se movimentando em amplitudes máximas ali naquele momento.
aquele alongamento, ele tem uma capacidade, ele age sobre aquela questão da inibição recíproca, porque ele contrai o quadríceps para poder arremessar a perna para cima, com o joelho estendido, enquanto que ele está inibindo os isquios tibiais, que estão atrás da perna, é, sendo inibido para poder o movimento acontecer. Então, o alongamento de isquios tibiais de forma balística é simplesmente arremessar a perna para cima com a contração do quadríceps. Tem vantagem? Em relação ao que a gente viu anteriormente do alongamento estático, ele não bloqueia o fluxo sanguíneo. Pelo contrário, cada vez que você arremessa a perna para frente, você contrai, relaxa. Então, ele acaba bombeando, ajudando no bombeamento do fluxo sanguíneo naquela região. Em compensação, os músculos antagonísticos, como os isquios tibiais, por exemplo, eles estão sendo esticados rapidamente e voltando para a posição normal. Esticados rapidamente e voltando para a posição normal. Isso deixa as estruturas as estruturas dos isquios tibiais mais vulneráveis. Então, o alongamento do tipo balístico, bruscos, podem ser perigosos, tá? Pois tendem a promover a contração dos músculos que estão sendo alongados, tá? E aí, consequentemente, o risco de lesão também é grande. E o alongamento estático é aquele que você vai, estica, segura, conta até 30 segundos, 60 segundos, 6 segundos, 10 segundos. Enfim, a gente vê uma infinidade de artigos científicos, um discordando do outro, sobre qual é o tempo ideal, qual é a quantidade de repetição ideal para poder fazer um bom alongamento. Eu já vi estudos que mostram que o alongamento estático tem que ser de 6 minutos, tem que ser de 30 segundos. Eu já vi outros dizendo que 60 segundos, menos que 60 não serve de nada. Eu já vi outros dizendo que mais do que 6 segundos já é exagero. Então, existe uma infinidade de pesquisas que se discordam um do outro, tentando dizer qual é o ideal para isso aí. Tá? Esse alongamento estático é aquele que a gente mais conhece, né? Vamos alongar ali os isquios tibiais. Nesse caso aqui, ele está alongando, sei lá, o psoas da outra perna. Não tem posição nenhuma aqui que está alongando nessa foto. E o alongamento dinâmico é aquele que envolve movimentos controlados, ao invés de bruscos, tá? Não confunda alongamento balístico com alongamento dinâmico. O alongamento dinâmico existe movimento controlado pelo terapeuta, pelo preparador físico, pelo treinador. Ele está ali controlando qual é a amplitude máxima que aquele cara vai fazer, qual é o movimento que ele deve executar. Inclusive com a amplitude mínima também, tá? Eu vou mostrar isso aí de forma mais prática depois, nas aulas práticas, tá? E por último, a gente tem a facilitação neuromuscular proprioceptiva, que aí sim, ela gera ação no OTG e no fuso neuromuscular, ou seja, é uma técnica de ganho de flexibilidade focado na fisiologia do processo, na neurofisiologia do processo. E aí a facilitação é um grupo de procedimentos de alongamento que envolve a alternância entre contração e relaxamento dos músculos que estão sendo alongados. É o famoso contrai e relaxa que a gente vê no dia a dia dos terapeutas, mas ele segue um ciclo de contrair, relaxar, antagonista, contrair. Eu vou mostrar isso depois de forma mais prática, mas é simplesmente uma contração do agonista, contração sustentada do agonista por 5 a 10 até 20 segundos, depois um relaxamento do agonista, seguido posteriormente da contração do antagonista e você facilitando esse movimento, tá? Ajudando o movimento de ação do antagonista. O que é que os estudos mostram? Tá? Os estudos mostram que a técnica de FNP pode aumentar significativamente a amplitude de movimento de uma articulação de maneira transitória, após uma sessão única de alongamento, e ter duração mais longa quando 3 séries de alongamento de FNP são realizadas pelo menos 3 vezes por semana.
Pesquisadores descobrem que a intensidade de contração ótima para o indivíduo que utiliza uma técnica FNP é de aproximadamente 65% da contração isométrica máxima, tá? E aí, ela tem um efeito muito mais significativo do que aqueles outros alongamentos que a gente viu agora há pouco, tá? Mas pouca gente conhece, pouca gente faz. E detalhe, cada sequência de técnica de FNP pode durar em torno de 5 a 20 segundos. Ou seja, em 20 segundos, repetindo 3 vezes 1 minuto, você tem um aumento substancial da amplitude de movimento dessas articulações, mais do que o alongamento estático, mais do que o alongamento balístico, mais do que o alongamento dinâmico, tá bom? Enfim, pessoal, isso aí é o que eu queria mostrar para vocês sobre a biomecânica articular. Ficou um pouquinho extenso, mas foi necessário. E é preciso que vocês tenham lido o texto antes para vocês compreenderem isso aí que eu estou falando, tá bom? Com relação ao próximo tema, que é lesões e patologias comuns às articulações, isso não faz parte da nossa disciplina de biomecânica, mas a gente vai ver isso aí no futuro próximo nas disciplinas aplicadas, tá bom? Se vocês tiverem curiosidade, obviamente, dá uma continuada na lida lá sobre as lesões e patologias das articulações e vai também fazer uma associação sobre tudo isso aí que eu falei, tá bom? Valeu e até a próxima aula.